Apesar de sua tenra idade, James está acostumado com seus funcionários o chamando de Sr. Thompson, mas ele ainda sorri quando sua assistente Dorothy o chama de senhor e sorri por baixo do bigode. Aos 28 anos, ele é dono de uma grande empresa comercial e já conquistou seu primeiro $1 milhão, mas ainda assim, não consegue deixar de sorrir quando ela o chama de Sr. Thompson. Alguns sempre disseram que James teve sorte, estando no lugar certo na hora certa. Mas todos que conheceram o jovem milionário pessoalmente sabem que seu sucesso se deve ao trabalho árduo e à perseverança. A sorte não teve nada a ver com isso. Todos que o conhecem o consideram um homem digno de admiração e respeito. Poucas pessoas sabem que James vem de uma família pobre e batalhadora. Seu pai era alcoólatra e sua mãe, faxineira, trabalhava em turnos exaustivos em um motel nos subúrbios de Chicago para sustentar a família. A infância de James não foi fácil, deixando uma marca indelével no menino que passava muitas tardes ajudando a mãe a limpar o motel enquanto sonhava com o dia em que se tornaria um empresário. Parecia uma façanha impossível, um sonho inatingível, mas contra todas as probabilidades, James conseguiu ir para a escola e ajudar sua mãe nas tardes. Posteriormente, ele conseguiu ingressar na faculdade, onde se formou em economia. Determinado, começou o negócio que sempre sonhou. Era um mundo difícil, e James só podia contar consigo mesmo. No final, ele superou todos os obstáculos que a vida colocou em seu caminho. Hoje, aos 28 anos, James Thompson é um jovem milionário à frente de uma grande empresa, respeitado por seus colegas e funcionários. James é um homem de palavra e de bom coração, sempre tratando a todos com gentileza e respeito. O sucesso de sua empresa não é a única coisa de que James pode se orgulhar. Além de fazer negócios e assinar contratos impressionantes, ele é um filantropo famoso e fundador de várias fundações de caridade. Ele está feliz com o que faz e consigo mesmo. No final do dia, em vez de ir para casa descansar, ele vai para um prédio novo de 2 andares que converteu em um centro de acolhimento para sem-teto e necessitados. James comprou o edifício há 1 ano, e graças ao seu potencial, as instalações estão agora completamente renovadas e prontas. Os funcionários estão todos maravilhados com a transformação. James está orgulhoso do que conseguiu e cada vez que olha para suas conquistas, não consegue deixar de pensar na sua mãe, a mulher que trabalhou tanto ao longo de sua vida para levá-lo à escola e permitir que ele alcançasse o sucesso. Desde que sua mãe faleceu, há alguns anos, James sente falta dela todos os dias. Após a morte dela, James teve que continuar vivendo. Ele encontrou o amor, mas quando as coisas não deram certo com aquela garota, ele se viu sozinho novamente. James afasta as memórias dolorosas de seu passado, respira fundo, sai do carro, dá seu melhor sorriso e caminha em direção ao grupo de pessoas que o espera na entrada do novo centro. De repente, alguém toca suavemente sua mão. O homem vira a cabeça e vê, à direita, uma senhora idosa vestida com roupas velhas, mas em bom estado. Ela é certamente diferente de outros moradores de rua vagando pelas ruas escuras e frias de Chicago. Você poderia me ajudar a comprar um pouco de pão? A mulher pergunta com uma voz educada. James sorri ternamente e coloca a mão no bolso. Ele não sabe quanto dinheiro tem com ele, mas está pronto para dar à mulher idosa e sem-teto tudo o que tem. Depois de encontrar o dinheiro, James descobre que tem uma quantia considerável. Ele não hesita um momento em entregar as notas à mulher. Pegue, é tudo o que tenho, diz ele com um sorriso. Se precisar de ajuda, vem aqui. Dentro de alguns dias, abriremos um centro para moradores de rua, acrescenta, apontando para o prédio. A idosa se surpreende com a quantidade de dinheiro que o homem lhe entrega e logo explica. Não sou eu quem precisa, esse dinheiro é para minha neta, confessa ela. Ela está muito doente, gastamos tudo o que tínhamos em remédios. Com lágrimas nos olhos, ele desviou o olhar de James e observou a multidão de pessoas em frente ao prédio. Nesse momento, James notou os brincos da velhinha. Eles tinham um formato bem característico, e Jane os reconheceu imediatamente. Senhora Taylor, exclamou com lágrimas nos olhos. Senhora Taylor, eu sou James Thompson, disse com a voz trêmula. Quando eu era criança, você me chamava de Pequeno Príncipe, lembra? Os olhos da velha brilharam. Claro que ela lembrava. Os dois se olharam com um grande sorriso pouco antes da multidão turbulenta começar a cercar James. Eu tenho que ir, estarei aí em um momento, James sussurrou, franzindo a testa. Espere aqui por mim, bem? Já volto, prometo. James ficou ocupado por cerca de 1 hora, mas tudo o que conseguia pensar era na velha que estava esperando por ele lá fora. Quando finalmente conseguiu se libertar, correu para a entrada, mas a mulher parecia ter desaparecido no ar. O jovem ficou desapontado. Por que ela não esperou por ele?
Sozinho na calçada, James se lembrou de quando era criança e morava nos arredores de Chicago. Amanda Taylor era sua vizinha, uma mulher doce e carinhosa que ajudava a mãe de James sempre que podia, emprestando dinheiro de vez em quando. Ela até ajudava com as contas da casa. A porta da casa dela estava sempre aberta para o pequeno James, que corria para lá em busca de abrigo sempre que seu pai chegava em casa bêbado. Amanda era gentil com a criança, lia muitos livros para ele, afagando-o suavemente na cabeça e chamando-o de pequeno príncipe. James tinha lembranças turvas de sua neta Nancy. Ele sabia que ela era alguns anos mais nova que ele, pois sua mãe morreu durante o parto, e ela nunca conheceu o pai. Amanda cuidou de Nancy sozinha. James considerava Nancy quase como uma irmã. Eles estavam juntos quando James viu pela primeira vez os brincos estranhos que a senhora Taylor estava usando naquela tarde. James ficou surpreso com a forma incomum dos brincos, e Amanda explicou que eles pertenciam à sua avó. James sorriu por um momento ao lembrar-se disso. Taylor e sua neta Nancy, eles eram os mais felizes. Infelizmente, sua família se mudou quando sua mãe conseguiu um novo emprego, e eles perderam contato com os Taylor. Mas agora que encontrou a senhora Taylor, James está determinado a fazer tudo ao seu alcance para encontrá-la novamente. Primeiro, o jovem milionário vai para o bairro onde cresceu, mas descobre que a casa dos Taylor foi assumida por outra família 5 anos antes. Ele sabe que encontrar uma mulher pode não ser uma tarefa fácil, e a julgar pelo estado da senhora Taylor na reunião, ele não tem tempo a perder. Então decide contratar um detetive particular, que em menos de uma semana retorna com um novo endereço. No caminho para a nova casa de Amanda e Nancy, James não consegue controlar suas emoções. Quando chega ao prédio, respira fundo e se prepara para bater. Antes que ele o faça, a senhora Taylor abre a porta e aparece na frente dele, ao lado de uma jovem Nancy, que está confinada a uma cadeira de rodas. "Entre, pequeno príncipe", diz a senhora Taylor, abraçando-o. Sentados à mesa da cozinha, James e a senhora Taylor finalmente podem conversar. "Por que você não esperou por mim naquele dia?" James pergunta. "Pequeno príncipe", ela responde, "eu me senti envergonhada. Sou velha e fui forçada a implorar." A mulher não consegue continuar, engasgada com as lágrimas. "O que aconteceu com Nancy?" James pergunta, franzindo a testa. "Ela sofreu um acidente há 1 ano", explica a senhora Taylor. "Foi atropelada por um homem que dirigia bêbado. Ele obviamente tinha amigos muito influentes, e ninguém nos ouviu. Minha pobre neta está presa a uma cadeira de rodas por causa de uma fratura na coluna. Ela precisa de remédios caros, e ninguém nos ajuda." E ele ficou impune. A partir daquele momento, tudo deu errado. O namorado dela a deixou enquanto ela ainda estava no hospital. "Os remédios custam muito dinheiro, e nunca conseguiremos pagar pelas cirurgias", acrescenta, enxugando as lágrimas. "Ninguém se importa conosco." James escuta com desespero. Ele olha para a velha com pena e sente seu coração se partir pela dor que ela e Nancy estão sentindo. Nancy, do outro lado, também está chorando baixinho, seus olhos baixos de vergonha. Um silêncio pesado e doloroso preenche a sala. Então, James explode. Como é possível que os médicos não possam fazer nada? Hoje a medicina faz milagres. Como isso é possível? Ele pergunta sem mascarar o desespero e a amargura em sua voz. A senhora Taylor balança lentamente a cabeça. "Talvez para quem tem dinheiro", suspira. "A medicina faz milagres para quem tem dinheiro, mas não para uma pobre velha como eu." James fica paralisado. Ele não pode ficar indiferente à velha que o criou e à garota que considerava sua irmã. Se é necessário dinheiro para a operação, ele está disposto a pagar todo o dinheiro do mundo para ajudá-las. Depois de sair da casa da senhora Taylor, James está determinado. Primeiro, ele visita todos os hospitais do país e faz uma lista daqueles que realizam cirurgias de coluna. Ele escolhe o melhor, faz os exames necessários e começa a calcular quanto dinheiro será necessário para a operação, internação e tratamento pós-operatório. A quantia é enorme, até para um jovem milionário, mas isso não o assusta. Ele gasta todas as suas economias, organiza tudo e resolve uma última coisa antes de contar a boa notícia a Amanda e Nancy. James entra em contato com a Suprema Corte e, graças à sua determinação e reputação, consegue levar o caso do homem que atropelou Nancy a julgamento novamente. Ele vai pagar pelo que fez a ela. A senhora Taylor tem lágrimas nos olhos. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo. Chora de alegria, pois finalmente sua neta terá uma chance. Quando acompanha Nancy ao hospital para internação e cirurgia, James também está com elas. Ele segura a mão da senhora Taylor na sala de espera enquanto Nancy é operada.
Eles choram juntos quando o médico anuncia que a delicada operação foi um sucesso. A reabilitação é difícil, mas Nancy é forte. As enfermeiras e os médicos estão convencidos de que James é noivo de Nancy. Brincam que ela vai dançar no próprio casamento. Os dois jovens sorriem e fingem que nada aconteceu, mas no fundo de seus corações sabem que algo está se desenvolvendo entre eles. Até mesmo a velha senhora Taylor olha para eles de longe e sorri. James Thompson é seu pequeno príncipe, e é isso que ela vai dizer no dia do casamento, usando, claro, os brincos lindos e originais que os uniram.